Olá, eu sou Charbel Chaves, sou fotógrafo e professor de fotografia, idealizador do programa Fotógrafo Empreendedor. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, bem básico, mas muito importante e que muita gente que entra na fotografia vai deixando para depois ou às vezes passa anos sem resolver esse problema, que é formalizar-se como um negócio, ter um CNPJ, formalizar o negócio mesmo, transformar a sua ideia, a sua paixão, a sua atividade formalmente em uma empresa. Tá? Isso é importante porque, além da questão de você se estabelecer como empresa no mercado, ser visto como empresa por outras empresas e por outros clientes, isso também é importante de maneira interna, dentro da sua cabeça. E eu quero trabalhar um pouco essas duas dimensões da formalização. Primeiro, quando a gente contrata alguém, um dos aspectos que trazem uma certa credibilidade, nem sempre é uma garantia de qualidade, de segurança, mas um dos aspectos que trazem uma certa credibilidade para o negócio que você está contratando, é você checar se aquele negócio realmente existe formalmente. Se tem um CNPJ, se tem um escritório, algum traço de realismo formal ali, aquilo está estabelecido, está regulado, regulamentado como um negócio, como uma empresa, né? Isso traz de maneira muito forte na cabeça das pessoas uma segurança, uma sensação de segurança. É claro que isso não garante segurança, mas é um primeiro passo, uma primeira impressão que as pessoas têm sobre o seu negócio. Quando você tem um CNPJ, quando você é uma pessoa jurídica, né? Isso é importante também em relação a outras empresas e a outros clientes, porque muitos clientes precisam da sua formalização para os pagamentos, por exemplo. Precisam que você emita uma nota fiscal, né? E isso pode, inclusive, impedir, de certa forma, que você alcance alguns nichos de mercado que estão ali com poucos concorrentes. Quando você é uma empresa e se dispõe a prestar serviço para outras empresas, nem todo mundo pode prestar serviço para outras empresas. Então, você tem que estar dentro de determinadas condições que permitam que essas empresas te contratem. Uma delas é que você tenha um CNPJ, que você tenha uma conta bancária jurídica para o cliente te fazer os pagamentos, que você emita a sua nota fiscal, né? Ou seja, que você se comporte efetivamente como empresa. Muitos fotógrafos pensam e centram fogo, assim, concentram forças na relação eu, fotógrafo, com um cliente pessoa física. Isso é muito bom, é muito natural, é muito útil e não tem nada de errado com isso. O problema é que existe um outro mercado enorme, que é o mercado de prestar serviços para pessoas jurídicas. E às vezes, quando a gente pensa em pessoa jurídica, tanto para a gente ser pessoa jurídica, quanto para a gente atender pessoa jurídica, é muito comum cair no erro, cair na falsa percepção de que uma pessoa jurídica é uma empresa grande. E não é, muitas vezes por exemplo, um escritório de odontologia, um consultório de odontologia. É uma pessoa jurídica, é um consultório, tem um CNPJ. E se essa empresa tem suas contas todas certinhas, toda muito formal, muito bem apontada, bem anotada, bem controlada, é comum que eles exijam nota fiscal de todo tipo de prestação de serviço que é feito para eles e todo tipo de venda que é feito para eles. Né? Quanto mais organizada uma empresa menos informalidade, menos caixa 2, menos coisas fora do papel, essas empresas terão. Para você atender esse tipo de cliente, que é um bom cliente, né? Um cliente organizado, um cliente estável financeiramente, né? Com os seus apontamentos contábeis todos em dia, esse é um bom cliente, é um bom tipo de relacionamento que eu quero que a minha empresa tenha. Quando você vai prestar serviço para esse tipo de pessoa, você precisa estar formalizado, precisa ter um CNPJ, né? Precisa ter não só a aparência de um negócio, de uma empresa, mas a formalidade de uma empresa. Hoje em dia, essa questão de ter um CNPJ é muito simples, né? Com a figura jurídica do MEI, que é o microempreendedor individual, é muito rápido, muito fácil e muito barato você se tornar o seu negócio uma empresa, uma pessoa jurídica. Você pode acessar o site do MEI e fazer sua inscrição em poucos minutos, está feito, você vai receber um número de CNPJ, vai estar oficialmente criada a sua empresa,
e aí você vai na sua prefeitura, no caso aqui da minha região, que é Campinas, a prefeitura de Campinas automaticamente já pega os dados de quem foi criado como MEI e já inscreve no sistema de emissão de nota fiscal eletrônica da prefeitura. Nem toda prefeitura faz isso. Muitas prefeituras de cidades pequenas, inclusive, você tem que ir com o seu certificado de MEI, o seu número de CNPJ, lá na prefeitura, presencialmente, em alguns casos, e fazer uma inscrição lá, um cadastro, para você poder começar a emitir nota fiscal eletrônica de serviços. As notas fiscais eletrônicas de serviços são uma propriedade das prefeituras. Então, você tem que ir na prefeitura da sua cidade, muitas vezes, se ela não tiver essa integração com o sistema do governo. Mas criar um MEI hoje traz um custo mensal de 60 e poucos reais. Você pode faturar por volta de R$6.800 de média por mês e já faz de você uma pessoa jurídica, né? Já faz do seu negócio uma pessoa jurídica. Um outro aspecto que é muito importante nessa coisa da criação da pessoa jurídica, do CNPJ, é uma luta que a gente tem aqui no curso Fotógrafo Empreendedor. O predominante, a mentalidade predominante de pessoas que são técnicas, que são artísticas, que entram na fotografia, a mentalidade predominante é de uma pessoa que concentra muita força, muito esforço, muita dedicação, muito tempo no fazer fotográfico, naquela atividade propriamente dita como fotografia, que é fotografar, editar, fazer o tratamento das imagens, atender o cliente também, mas a nossa atenção natural como fotógrafos, como amantes da fotografia, como pessoas caprichosas no que a gente faz, é concentrar muito tempo, muito esforço nessa área técnica, na área artística, na área da linguagem. E nada de errado com isso, isso não pode morrer nunca. Se um dia isso começar a morrer na sua vida, é porque você está morrendo como fotógrafo, né? Sua carreira está terminando. Mas a gente precisa criar também uma segunda e uma terceira mentalidade, um segundo e um terceiro lado da nossa personalidade empreendedora, que é o lado do administrador, que é aquele lado da pessoa que executa as tarefas de gestão do dia a dia. Pagar contas, receber contas, emitir contratos, fazer cobrança, administrar um marketing digital, uma série de atividades que estão ligadas diretamente ao fazer do dia a dia do negócio. E de qualquer negócio, principalmente de qualquer pequeno negócio. Porque quando as empresas são pequenas, são empresas de uma pessoa só, de duas pessoas, de uma família, é muito comum a gente acumular atividades em uma pessoa só, né? Se eu tenho eu e uma secretária, eu vou passar talvez para a secretária um pouco de edição das fotos, pode ser, mas com certeza responder e-mails, criar contratos, emitir notas fiscais, essa parte mais operacional eu posso passar para uma pessoa, mas quando eu não tenho essa pessoa, o que acontece? Eu, fotógrafo mesmo, faço, né? Então é comum a gente acumular muitas pequenas tarefas administrativas, gerenciais. E um terceiro lado, que a gente sempre fala aqui no Fotógrafo Empreendedor, que é o lado visionário, o lado que projeta o seu negócio a longo prazo, que tem um ponto de chegada no horizonte. Você tem um certo sonho a ser conquistado na sua carreira, e esse sonho projeta uma sombra de ações sobre a gestão do negócio, né? Se eu quero me tornar o fotógrafo número 1 na minha região, na área de casamentos, por exemplo, isso é um ponto de chegada lá no futuro, onde eu estou projetando o meu negócio. Eu tenho que criar ações, metas, ações e atividades para alcançar esse grande objetivo, essa visão de negócio. Eu tenho que criar metas, ações e atividades que se estabelecem no dia a dia, né? Então, eu preciso, por exemplo, ter um site muito bem feito, eu preciso constituir meu portfólio nessa área, preciso coletar testemunhos de clientes satisfeitos, preciso pôr isso no site, preciso replicar isso nas redes sociais. Ou seja, a visão do negócio projeta ações gerenciais. E as ações gerenciais têm que conviver com o fazer fotográfico, porque as ações gerenciais existem para que eu seja um fotógrafo artístico que me expresse visualmente melhor,
né? O lado gestor de um negócio, ele nunca deve ser visto como um lado que atrapalha, que engessa ou que toma meu tempo. Não, o lado gestor é o que viabiliza eu viver da fotografia, eu viver daquilo que eu amo, né? Simplesmente ser um bom fotógrafo não é uma coisa que garanta o seu sucesso na fotografia. Você precisa ser bom gestor do dia a dia, das tarefas do dia a dia. Um dos passos que a gente tem nessa caminhada longa da construção de uma carreira sólida na fotografia é se formalizar. É o nosso assunto aqui hoje. É tornar o seu negócio, tornar a sua paixão uma pessoa jurídica, uma instituição, uma peça na sociedade que é vista como empresa. Tá? E isso é muito importante, não só, como eu disse, para os clientes, para avançar em determinados mercados, ou para ser visto por clientes, mesmo clientes, pessoas físicas. Isso é importante, mas também é muito importante para constituir a minha mentalidade empreendedora. Quando eu tenho um CNPJ, quando eu me formalizo, na minha cabeça, para mim mesmo, a minha postura começa a mudar. Isso começa a transformar um artista em um empreendedor artista. São os primeiros passos para eu adicionar essas novas duas peças que a gente precisa adicionar na nossa arte, que é o gestor e o visionário. São os primeiros passos que a gente precisa dar para que essas duas peças comecem a se integrar com o lado artístico, com o lado técnico, com aquilo que é o fazer fotográfico do dia a dia, que a gente gosta tanto e que a gente quer viver de fotografia, né? Então, assim, quando eu viabilizo novos mercados ou melhoro a minha visão, a visão que as pessoas têm do meu negócio, para pessoas físicas ou para pessoas jurídicas, eu estou colaborando para que eu possa viver melhor, ter mais rendimentos, ter mais clientes, ter mais oportunidades para o meu fazer artístico. Então, veja que algumas ações que não são, a priori, ações da fotografia, não tem nada a ver com fotografar, com tratar imagens, com publicar imagens, ações que são gerenciais, elas melhoram o meu campo de trabalho, fazem de mim uma pessoa com mais oportunidades de negócios e por consequência, de fazer fotográfico, fazem de mim uma pessoa com mais oportunidades, simplesmente porque eu abri um MEI. E você abrir um CNPJ, ter um CNPJ, é uma coisa que vai demorar o quê? 1 hora da sua vida, no máximo, na frente do computador, se cadastrando na sua prefeitura, aí você registra o número do seu CNPJ, pode publicar isso no seu site, pôr no seu cartão de visita, ou seja, você criou para si o início da mentalidade empreendedora. Você pode se chamar agora de uma empresa de fotografia, porque você está formalmente estabelecido. Essa coisa de mudar a mentalidade é um pouco como... Eu não tenho certeza se esse exemplo é muito bom, mas acho que ele serve. Ele é um pouco como casar-se formalmente no cartório, sabe? As pessoas podem viver juntas, morar juntas, trabalhar, dividir as contas, dividir as alegrias, viajar juntos, até ter filhos, constituir família, e não estarem casadas formalmente. Mas quando você formaliza aquilo, quando aquilo tem uma documentação, uma declaração pública, uma manifestação social estabelecida sobre o seu casamento, isso muda a sua mente, o seu jeito de ver aquela maneira de viver. Com a fotografia, pode acontecer para muita gente o mesmo efeito psicológico. Você pode trabalhar com fotografia, receber seus pagamentos sem nota, fazer seus pagamentos, suas contas, manter suas contas, desfrutar desse dinheiro, conseguir clientes, pessoa física aqui e ali, mas quando você se estabelece e tem um CNPJ, parece que você agora tem assim, agora eu tenho como provar que eu sou uma empresa de fotografia, né? É claro que isso nem sempre prova com qualidade, né? Uma outra prova é testemunhos de clientes satisfeitos, outra prova é o seu portfólio publicado, né? Então, a gente tem várias provas. Mas esse aspecto da formalização do negócio é muito importante, tanto para criar nos clientes uma visão de que você está estabelecido no mercado, quanto para você internamente ter essa percepção, esse sentimento
de ser um empresário agora e não ponha na cabeça que ser um empresário é ser um dirigente de uma empresa grande. Não. Às vezes, uma pessoa que tem um Kidog na praça está totalmente formalizado, é um empresário daquela pequena empresa, né? Hoje em dia, cada pessoa pode se tornar uma pequena empresa com sistemas como o MEI, por exemplo, tá? Agora, tendo se formalizado, tendo aberto o seu CNPJ, você tem outros passos que você pode dar, e até esses outros passos podem acontecer concomitantemente ao abrir o CNPJ, né? Geralmente, quando a gente abre o MEI leva lá o nosso nome, Charbel Chaves Fotografia, né? Ou Charbel Chaves só, por exemplo. Mas você pode ter um nome fantasia, você pode ter um nome que é o seu nome, a representação do seu negócio publicamente no site, nas redes sociais, no seu cartão de visita, né? Esse nome é uma coisa que muita gente fica em dúvida, porque tem várias maneiras de criar um nome, tem basicamente 4 maneiras, né? Você pode ter uma sigla, que é o nome de uma empresa, como HP, por exemplo, que não funciona muito bem para empresas pequenas, porque siglas geralmente demoram décadas, às vezes séculos, para estabelecer algum significado. A sigla em si não diz nada, né? Ela precisa ser explicada, né? O que é CNJ? Você precisa, o que é HP? O que é IBM? Você tem que explicar, né? Depois de muitas décadas de existência daquela empresa, não precisa mais explicar. Todo mundo já grudou na cabeça o que é aquela empresa, né? Um segundo tipo de nome é criar uma palavra que não existe, né? Uma palavra tipo Kindle, por exemplo. Você criar uma palavra para um produto ou para um serviço, o que também não é muito comum na fotografia. Funciona, se alguém quiser criar, mas a gente não vê isso muito no Brasil, nem no mundo, essa técnica. A terceira técnica é criar uma expressão, um nome fantasia mais longo, como, por exemplo, eu tenho uma aluna aqui que a empresa dela chama Para Sempre Alice, fotografia de parto. Tem uma outra que chama Santo Chico Pet Foto. Santo Chico, São Francisco de Assis, é o padroeiro dos animais, e Santo Chico Pet Foto é o nome da empresa da Thaís Mazzocco, que faz esse serviço de fotografia e ensaios com animais. Três Marias Fotografia, também é uma aluna aqui de mentoria do nosso serviço, que ela tem um serviço de festas e ensaios de família e infantis. Então, você vê que esse tipo de nome ele é mais longo e ele é mais fantasioso e ele cria, assim, uma expectativa de onde que vem essa historinha, né? De onde que vem isso daí? Você cria uma possibilidade de contar a história da criação do nome, o que também, do ponto de vista de marketing de conteúdo, também pode ser interessante. E o quarto tipo de nome, que é o mais comum, é o nome do fotógrafo mesmo, como o meu, Charbel Chaves Fotografia. Charbel é um nome terrível, né? Porque é um nome raro aqui no Brasil, é um nome libanês, e é fácil de escrever errado, então não é um bom nome. Mas quando eu comecei, eu não tinha noção dessas dificuldades e fui apanhando e acabou se estabelecendo, ficou tudo bem. Mas o meu nome é meio difícil, meio ruim de escrever, as pessoas erram, né? Mas hoje em dia as pessoas chegam a mim muito por links, né? Link do Google, link de algum anúncio, link do Instagram, algum link que eu mandei num orçamento. Então, não é grande problema hoje, mas já foi. Mas essa questão de pôr no nome da empresa o nome do fotógrafo é muito comum, é muito, muito comum, é predominante. Eu imagino assim que sejam uns 90% dos negócios em fotografia levam o nome do fotógrafo principal, do fotógrafo que criou aquele negócio. Independente disso, você tem que ter um nome, né? Que é o nome fantasia. Isso completa a sua institucionalidade do CNPJ, né? Outra coisa que você deve pensar é se o seu nome fantasia tem um domínio www disponível, né? www.charbelchaves.com e www.charbelchaves.com.br são 2 domínios que eu tenho propriedade, né? Nesse ponto, um nome mais difícil é bom, porque é mais fácil você ter aquilo disponível, né? Uma pessoa que se chama Maria Carla Fotografia deve ter várias Maria Carlas Fotografias no país e esse domínio já está usado, né?
Então, criar um nome fantasia como santochicopetfoto.com.br ou santochico.com.br ou o nome da pessoa.com.br vai muito bem. Então, é bom, antes de definir o nome, dar uma checada lá no registro.br se você tem aquele domínio disponível. Se não tem, vale a pena negociar isso aí, assim, pensar assim, vou mudar um nome, eu vou inventar um nome. Se já existe um outro fotógrafo, Charbel Chaves, talvez não compense eu pôr charbelchavesfotografia.com só para ter o domínio, porque eu estou competindo com outra empresa da mesma área com o mesmo nome, né? Então, é bom considerar isso, porque talvez valha a pena inventar um nome, inventar uma expressão ou inventar um nome, né? Tendo o nome e tendo o domínio e tendo o CNPJ, você tem um próximo passo lógico e muito, muito importante, sobre o qual eu vou gravar outros vídeos, que é ter um site. Um site é a nossa presença, é o centro da nossa presença no mundo digital. Não existe negócio que prospera sem ter site. Você precisa ter um site. Às vezes existe um negócio que prospera tendo um aplicativo que faz o papel do site, né? Mas mesmo empresas que têm aplicativos, por exemplo, os bancos digitais, eles têm o aplicativo, mas tem um site do banco, onde tem um blog, onde tem declarações institucionais, onde tem promoções, onde tem coleta de dados de possíveis clientes. O site é a sua casa própria na internet, é sua base na internet, é a sua loja, nem que você não venda ali, mas é seu escritório, é seu estabelecimento digital. Muita gente mistura a questão do site com a questão das redes sociais, achando que só redes sociais constituem bem uma presença digital. Raramente isso acontece. Na área de serviços, nunca vi nenhum caso onde uma pessoa que tenha só rede social, não tenha um site, consiga desfrutar de tudo que aquele negócio pode dar. Às vezes ela está vivendo daquele negócio, mas ela não percebe que mais da metade da presença digital dela não existe e poderia estar gerando muito mais lucro, mais engajamento, mais conexões, mais negócio, porque se ela tivesse um site, mas como ela não tem, ela nem sabe que isso está fazendo falta, né? Então, comece do jeito certo. A primeira coisa que você precisa estabelecer é o CNPJ, seu nome fantasia, seu domínio e criar um site. Por quê? Porque redes sociais, Google Meu Negócio, grupos de Instagram, grupos de Telegram, grupos de Facebook, tudo isso pode e deve referenciar o site, levar o cliente dessas outras peças para o site. O site é onde você tem domínio total, onde você organiza seu portfólio na hora e do jeito que você quiser, sem a interferência de uma outra empresa, por exemplo, o Instagram. Lá no Instagram eu tenho a questão que eu tenho 3 fotos por linha. Tem a questão que o feed é efêmero. As pessoas passam pelas minhas fotos e raramente elas vão acessar fotos de um ano atrás. Mas no meu site eu posso organizar essa vitrine, vamos dizer assim, da maneira que eu quiser, na hora que eu quiser, mudar na hora que eu quiser, sem pedir autorização para ninguém. No Instagram, eu não consigo mudar a ordem das fotos que estão ali, né? Eu não consigo chamar a atenção para uma foto antiga. Dá muito trabalho, eu fico sujeito, fico refém às regras e o layout de funcionamento ali da rede social. Não estou dizendo que Instagram é um problema, não é. Você deve ter o Instagram. Só que o site ele tem uma versatilidade e uma série de funções, que eu nem vou entrar em detalhes nesse vídeo aqui, e tem uma série de funções que rede social nenhuma tem. Então, você precisa ter o ecossistema completo, o ecossistema inteiro, para ter a sua presença digital mais rentável possível, né? Então, primeiro tem um site, depois você abre as redes sociais que te interessam, que interessa ao seu mercado, ao seu nicho, né? E conecta essas coisas. Uma coisa que é muito legal, que é gratuito, e é muito legal, todo mundo precisa ter, eu acho assim um absurdo as pessoas não terem cadastro lá, é o Google Meu Negócio. Google Meu Negócio é um serviço do Google, não confunda com o Workspace do Google, Google Meu Negócio, se não me engano é mybusiness.google.com. Você procura lá Google Meu Negócio e você vai se cadastrar, vai cadastrar o seu negócio nessa pequena
ferramenta do Google, que nada mais é do que um marco inicial da sua presença digital. É como se fosse um cartão de visita eletrônico para o Google e para os outros. Então, por exemplo, quando eu entro lá e ponho charbelchaves.com.br, digo que eu sou fotógrafo, que eu atuo em determinadas áreas, então você vai escolher ali as áreas, as palavras-chave, vou pôr algumas fotos, vou pôr meu logo, vou pôr meu CNPJ, meu telefone, meu endereço, pelo menos a minha cidade de atuação. Então, eu começo a aparecer, por exemplo, no Google Maps, que é um outro serviço do Google, para concorrente do Waze, né, para orientar as pessoas no trânsito. Então, quando alguém está perto de Campinas ou em Campinas e procura lá fotógrafo industrial ou fotógrafo de gastronomia, vai aparecer aqueles fotógrafos que são daquela região, porque eles puseram a cidade onde eles estão, o endereço onde eles estão, para clientes que estão passando por ali. E esse serviço todo do Google é gratuito, você não paga nada por isso. Então, mesmo que você fale assim, mas isso daí não deve dar nada. Bom, não deve dar nada. Eu conheço gente, meu irmão, por exemplo, ele tem uma empresa de metalurgia, ele é torneiro mecânico e ele faz só peças sob encomenda, mangueiras hidráulicas sob encomenda. Ele vive basicamente de Google Meu Negócio, não paga um tostão de marketing digital. Na área dele, como tem muito poucos concorrentes aqui na região, Google Meu Negócio faz o serviço para ele, entendeu? Então, mesmo que você não acredite muito inicialmente na questão do Google Meu Negócio, faça o cadastro, não custa nada, custa 20 minutos ali na frente do seu computador, pondo os dados, mas põe inclusive o CNPJ, porque o Google sabe que você é uma empresa, põe a sua cidade, seu endereço, o Google sabe onde você está, ponha seu telefone, seu e-mail, que se alguém procurar no buscador do Google, você corre o risco de aparecer para aquela pessoa gratuitamente, o Google está trabalhando para você. Então, mesmo que você não conheça a ferramenta, entra lá, dá uma olhadinha e faça seu cadastro. Mal não vai fazer nenhum para o seu negócio. Mas você já precisa estar com essas outras peças. Veja como as coisas são amarradas, né? Ter um domínio, ter um site, ter o telefone, ter um e-mail, ter o seu nome definido, as áreas de atuação do seu negócio. Uma outra coisa que a gente precisa pensar para amarrar todo esse conjunto de presença digital, de formalização no mundo real e no mundo online, quais as áreas de atuação ou a área de atuação que você quer desempenhar na fotografia, né? Suponha que você queira simplesmente ser um fotógrafo de família. Às vezes as pessoas têm uma ideia, eu vou desenvolver essa questão em outros vídeos, mas às vezes as pessoas têm uma ideia de que o fotógrafo de família é aquele, por exemplo, que faz fotos posadas no estúdio do marido, da mulher e das crianças. Essa é uma visão bem reduzida, bem limitada do que é a fotógrafo de família. Imagina que onde que a família começa? A família começa num namoro, né? Duas pessoas namoram, então você pode ser, como fotógrafo de família, numa versão mais ampla, uma pessoa que faz ensaios de casal ao ar livre ou em estúdio. Aí essas pessoas vão noivar, vão casar, você pode fazer a fotografia do casamento. Às vezes as pessoas são fotógrafos de casamento e não fazem os outros. Às vezes a pessoa é fotógrafo de família e não faz casamento. Não tem problema, você não é obrigado a fazer tudo isso que eu vou falar, mas entenda que existe uma linha condutora do que é a formação de uma família. Então você tem o casal, que pode ser um consumidor de ensaios, tem o casamento desse casal, que é um evento social, que você pode atender também. Você pode fazer fotos, pode fazer álbum dessas ocasiões. Depois esse casal engravida e você pode fazer um acompanhamento de gestante, mês a mês, dessa gestante. O bebê vai nascer, você pode fotografar parto. O bebê nasceu, você pode fazer uma foto newborn, uma foto de recém-nascido na casa do cliente ou no estúdio, da abordagem que você preferir. Essa criança vai se desenvolvendo durante um ano, você pode fazer esse acompanhamento. Quando ela faz o aniversário de um ano, você pode fazer a festinha de aniversário. Para tudo isso, você pode vender álbuns, fotos para pôr na parede. E você pode fazer, em qualquer etapa dessa, ensaios em estúdio, ou ao ar livre, ou na casa do cliente, de retratos mesmo dessas pessoas. Veja que quando você diz assim, eu sou fotógrafo de família é um campo amplo com vários subnichos,
que você pode optar no seu negócio em atender só um subnicho, mas eles todos já estão meio que assim no seu colo, né? Quando você já está com um casal, já que casou, que você fez o casamento, e aí ela engravida, você meio que já está nessa linha condutora do negócio de família. Tudo isso pode ser alvo do seu trabalho, da sua empresa, como um grande contador de histórias, né? Imagina, se você acompanhar um casal durante 10 anos, começa a sua história com eles sendo um casal solteiro, e 10 anos, 11 anos depois, eles podem ter crianças de 10 anos, né? Mais à frente, você pode fazer aniversários de 15 anos dessas crianças. Então, quando você, visionário, põe a sua empresa numa linha do tempo, você vê que o seu cliente pode andar com você por anos, às vezes por décadas. Se a sua empresa tem 20 anos, 25 anos, 30 anos de fotografia, você pode ter pego um casal que era solteiro no primeiro contato com você, e hoje você pode estar fazendo a fotografia de casamento dos filhos desse casal. Então, essa é o lado, a percepção visionária do seu negócio. Pensar numa linha do tempo mais longa. Agora, você não é obrigado a gostar ou querer fazer todas essas etapas. Eu peguei aqui uma cadeia de serviços bem longa, que é a cadeia de serviços fotográficos do fotógrafo de família, mas você pode ter funcionários ou parceiros que fazem determinadas etapas que você não quer fazer. Ou você pode pular determinadas etapas e ficar mais especializado em algumas dessas etapas. Mas veja que são oportunidades de fotografia que você está dizendo para elas, não, eu não te quero. Se você fala assim, não, eu não vou fotografar parto, por exemplo, não te quero, não tem problema, você pode concentrar energia, tempo e seu esforço todo nas outras, não tem problema. Mas que elas já estão no seu caminho, já estão, né? Então, a estratégia que você traça para o seu negócio pode variar muito, pode ser muito moldável. Você pode ter, por exemplo, uma estratégia mais industrial, mais comercial, né? Fotografar as pessoas de um pequeno negócio, uma padaria, por exemplo. Você pode fotografar os funcionários, o dono, para criar fotos daquelas pessoas para as redes sociais. Pode fotografar o dia a dia daquele negócio, fazer uma abordagem mais documental, e pode fotografar os produtos daquele negócio, né? Então, você sempre tem assim, uma cadeia mais curta ou mais longa de serviços possíveis em várias áreas. O importante para qualquer uma dessas coisas começar a acontecer na sua vida e no seu negócio é que você dê os primeiros passos que são fundamentais para transformar o seu negócio, a sua atividade fotográfica, num CNPJ, numa empresa, numa pessoa jurídica. Esses são os primeiros passos. Todo o resto depois são estratégias que você traça sobre esta base, Aí você pode estar pensando assim, nossa, mas eu acho que eu não quero ser assim uma empresa, né? Bom, então o que eu posso te dizer com sinceridade é que assim, você está assistindo o vídeo errado, porque o meu trabalho no Fotógrafo Empreendedor é ajudar fotógrafos que queiram transformar a sua atividade fotográfica num negócio rentável, negócio do qual eles tirem seu sustento. Então, essa é a nossa proposta aqui no Fotógrafo Empreendedor, ajudar fotógrafos a transformar arte em negócio, a transformar beleza e prazer em fazer fotografia em dinheiro no bolso, né? Transformar você que se vê muito como uma pessoa expressiva, artística, criativa, num empreendedor desta área, tá? Então, a gente precisa pensar que a nossa formação como empreendedor não pode descuidar da área técnica, não pode deixar o artista morrer, a expressão morrer, mas ela só será sustentável se você for dando passos de formalização, de gestão, de visão do seu negócio, que são o lado empresa do negócio. Esse lado empresa viabiliza e potencializa o seu lado artista. Senão você corre o risco de ser um artista que não tem cliente. Você ser um artista que fotografa muito bem, mas ninguém está comprando, os clientes não estão chegando até você, você não tem condições formais de atender clientes que precisam de uma nota fiscal, por exemplo. E quando você senta para resolver essas coisas, você percebe que é tudo muito simples, muito rápido, muito prático. Hoje em dia está tudo na internet, está tudo em sites das prefeituras, do governo. Você faz em casa, num sábado à tarde, você
termina o dia sendo um empresário, tendo uma empresa, tendo um CNPJ formalmente estabelecido. E isso vai viabilizar muitos passos seguintes no seu negócio, tá joia? Espero que esse vídeo tenha ajudado muito você. Acompanhe os nossos vídeos, deixe seus comentários, participe com a gente, dê feedbacks, suas ideias serão ouvidas aqui no nosso canal. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, curtir ajuda muito a gente a ser visto por mais pessoas, mas deixe seu comentário para nós é muito importante, a sua experiência, as suas dúvidas, isso vai ajudando a gente a gerar mais conteúdo útil para você, tá joia? Bom dia a todos, boas fotos, bons negócios.